A paz do Senhor, irmãos, irmãs. Estou aqui de novo. Vim trazer uma palavra para você. Uma palavra para você levar para o seu dia, para você meditar, para você refletir sobre tudo que você está passando, que é o que a gente mais faz, né? Que é o que a gente mais tem tempo. Porque, por incrível que pareça, sei que você deve estar passando por um sofrimento, por perdas, lutas, choros. A gente passa por isso nessa prova que Deus nos bota, que às vezes dura muito. A prova é passageira. Se você for ver os estudos dessa prova que Deus nos coloca todo crente quando entra, que aceita Jesus, ele passa por essa prova. Então às vezes ela é passageira, porque ali diz temporária, né? Então é tipo um contrato no serviço, ali tá comparando, não é só eu. Então, tipo assim, ela é passageira, só que a passagem depende da gente, porque às vezes a gente acaba prolongando mais nosso sofrimento, muitas vezes, né? Por quê? Porque não queremos deixar coisas que Deus manda nós deixarmos, soltar, que nem Ele diz tão facilmente, solte, né? Solte, a gente não tem ainda aquela confiança, a gente confia, mas era aquela coisa como, eu confio em Deus, eu rezo, Deus me dá tudo, eu oro, Deus me ajuda. Mas isso é uma aprovação para quem não tem mais nada, sabe? É uma aprovação para você aprender a louvar, a agradecer, a amar Deus, mesmo na solidão, no sofrimento e na escassez. Porque é muito fácil a gente amar Deus quando a gente tem tudo e quando tá tudo bem. Aí a gente diz que ama com a boca, mas não procura Ele, não procura para agradecer. Então, quando a gente que a gente aceita Jesus, Ele nos bota essa prova porque Ele quer provar nossa fé. Então, Ele nos deixa passar por coisas que a gente nunca passou. Coisas que a gente nunca passou, a gente sempre deu um jeitinho, né? A gente sempre deu um jeitinho nos nossos problemas. E aqui não, aqui nessa prova a gente tem que deixar nas mãos de Deus. É Ele que resolve. É Ele que nós não podemos dar uma ajudinha, um jeitinho, nada. Isso é terrível. Então a gente prolonga porque nós não estamos acostumados. E nós vamos batendo de frente com aquilo ali até um certo tempo. Então, quanto mais cedo você solta e libera para Deus e confia nele de todo o seu coração, mais tempo você sai rápido dali. Só que é difícil, todo mundo sabe, e acabam não confiando. Então demora muito, demora. Para muitos demoram, para muitos não. Mas não é permanente, gente. Não é permanente, tudo é passageiro, como diz lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para abraçar, tempo para largar. Então nós temos que ter confiança que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Nós temos que ter essa confiança total. É isso que Ele quer de nós. Então nós padecemos por isso. Porque nós queremos ser donos de nós e nós não somos. Não adianta nós querer ter o controle das coisas, nós não podemos mais. Temos que largar tudo. Depois passa, mas a gente sabe que ainda vai continuar
pedindo para Deus as coisas, porque Ele ensinou nós nessa prova a fazer isso. E a gente vai pegando o jeito, quanto mais tempo a gente fica, mais a gente vai pegando o jeito. Mais a gente, sabe, gente, é tão difícil, porque a gente... Aí no fim, quando Deus libera uma coisa para você decidir, você não consegue mais. Você não consegue tomar a sua decisão, você perdeu, você perde o jeito, você perde, sabe? Então aquilo ali, Deus vai moldando você naquilo ali. Eu trouxe essa passagem aqui de Jó para nos dar ânimo hoje. Ela fica em Jó 42, o versículo é o 15, o 16 e o 17, que vai dizer assim: toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Né? Todo mundo conhece a história de Jó. Jó passou, não foi uma provação que nessa nossa. Jó era íntegro, Jó era fiel a Deus, Jó era perfeito, quase perfeito. Então mas Deus, ele era tão perfeito que Deus permitiu. Satanás quis destruir a reputação de Jó, assim como ele quer destruir a nossa. Então essa prova, Deus, a gente passa por muitos, tenta passar pelos pecados, não é que Deus queira conduzir nós ao pecado, Deus quer forjar o nosso caráter. Então o inimigo entra, ele permite, sim, o inimigo entra, nos tormenta. Temos muitas guerras espirituais, tormenta com os pecados que ele não quer que a gente solte, nos tormenta com a carne, com os prazeres da carne que a gente tem em tudo, né? Prazeres e alegrias, coisas, ele começa a botar tudo em volta da gente, tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito pra gente, sabe, sofrer cada vez mais. Gente, é incrível quando a gente aprende que as provas é isso. É a tentação que a gente tem que vencer. Assim como Jesus venceu a tentação dele lá em 40 dias. Né? Que Jó também questionou Deus, sim. Nunca desrespeitou Deus, nunca. Né? A gente tem que cuidar com as palavras. Quando a gente vai se queixar, quando a gente vai desabafar com Deus, temos que prestar atenção como a gente fala com Deus. Né? Deus é soberano, Deus é o nosso Criador, é o dono da vida e da morte. Então não podemos questionar Deus, não podemos ter rancor, não podemos. Podemos questionar, a gente questiona sim. Jó também questionou, Jó queria saber o porquê. Mas nós temos que manter a nossa fé. Mesmo que ela diminui, que ela fique, às vezes, tu fica achando que não vai conseguir, mas você cria aquela força que você sabe que vem de Jesus, que você está ali para fortalecer a sua fé e não para perdê-la. Ou então, ou você desiste de vez, larga tudo e sai para o mundo e não quer mais os caminhos de Deus. Ou às vezes a pessoa faz isso, larga tudo, não aguenta, sai e depois volta arrependida, que é pior, porque daí você só vai prolongar mais seu sofrimento, né? Então nós temos que esperar passar, isso é uma passagem. Daqui a pouco nós vamos estar livres dessa prova, porque nós vamos aprender como Deus quer que nós andamos no caminho que Ele quer para nós. Ele traçou um plano para nós e quer que nós andamos do jeito conforme Ele quer. Não é do nosso jeito, mas nosso jeito foi até começar a prova. Depois dessa prova, nós não temos mais como resolver nada. Ele resolve por nós.
E nós temos que confiar e largar no total controle dele. Porque ele tem o controle das nossas vidas. Ele sabe como conduzir a vida de cada um de nós. E a gente tem que entender isso. Nós temos que entender. Porque a gente fica numa autossuficiência um certo tempo que a gente acha que Deus não faz parte mais. A gente esquece que Deus que faz parte daquilo ali, tudo que a gente é. E Deus quer fazer nós retornar aquilo ali, é saber que Ele é o centro da nossa vida. Ele que nos dá tudo. A saúde, a doença, a prosperidade, a escassez. Tudo é Ele que faz. Ele que permite tudo que acontece na nossa vida. Não somos nós não somos nada. Então, enquanto a gente não aprende isso bem aprendidinho, a gente fica ali, passando por coisas que a gente não queria passar. Mas então, meu irmão, minha irmã, tenha fé, isso é passageiro. E que se você está aí um tempo já, é porque Deus está fazendo isso para você, para sua melhora. Então fique feliz que Deus está se preocupando com você, que Deus está tentando lhe fazer melhor. Se você acabar errando, você não vai perder o amor de Deus. Ele vai estar ali te esperando voltar. Mas a gente sabe que não é interessante a gente errar, né? Então, nós temos que aprender a ter Deus no centro das nossas vidas. E o resto, Ele cuida. Amém? Fique então com essa palavra nesse sábado de hoje, chuvoso, muito gostoso, fresquinho. Fique na paz do Senhor, que Ele lhe dê muita paz, muita força nesse dia. Glória a Deus. Deixe o seu joinha aí, não esqueça.